Estamos aqui em uma série da filosofia moderna, em que nós vamos aprender tudo sobre este período através de vídeos simples de até 5 minutinhos, em que nós vamos falar dos principais autores, das principais razões, e hoje, nesse primeiro vídeo, a gente fala sobre o período da filosofia moderna. Uma filosofia marcada pela razão. Mas por que tanto? A razão é considerada como se fosse o grande instrumento para se conhecer tudo do mundo, desde o mundo material até emoções e sentimentos. A filosofia moderna tem esse caráter como baluarte da razão, porque repara que ela acabou de sair da época das trevas, né? Foram 10 séculos de Idade Média, em que a gente chama de um período marcado pela superstição e pelo medo, e aí há uma vontade de se libertar disso, e a situação é que a razão se mostra como uma grande possibilidade disso acontecer. Bom, isso é, portanto, o iluminismo. Que a razão, ela tira as trevas e ela ilumina o caminho de quem por ela passa, eliminando aquilo que a gente disse que queria eliminar, que era o medo e a superstição, que marcaram a Idade Média. A filosofia moderna é marcada por questões de grande avanço científico. Seja ela na biologia, né? Seja na arte, na história, a nova definição do que é uma história, do que é o historiador, como a eletricidade, a gente começa a ter avanços científicos, tecnológicos nas máquinas. Então a gente tem uma filosofia marcada pelo otimismo do positivismo. É como se nós tivéssemos agora um período em que, olha, as coisas vão ter utilidade. E só me interessa aquilo que tem utilidade. A gente precisa de máquinas que produzam alguma coisa, pessoas que tragam alguma coisa de útil. E aí se fala muito no progresso, né? Desse otimismo positivista. Quais são as correntes que a gente tem aí na filosofia moderna? Primeiro, o empirismo. E o empirismo é marcado através do entendimento de que todo conhecimento só é conseguido através da experiência. Então você começa a ter um desenvolvimento aí do método científico. Nós temos o criticismo, com Kant, Immanuel Kant, aí como um grande autor dessa corrente, em que você vai buscar contextualizar a obra ou o sistema e criticá-la através disso. E por fim, temos o idealismo, que toda a matéria nasce do pensamento. Primeiro você pensa, primeiro você imagina, tudo está nas ideias e depois se materializa. Alguns autores chegam a dizer que tudo é mental, né? E eles afirmam mesmo isso e dizem que não existe realidade material de verdade, né? Toda realidade é ideal. O que é o caso de Berkeley. Hegel diz que toda a história é um desenho da ideia, do pensamento. Então a gente vê que é um período marcado muito fortemente pelo iluminismo, que tem uma abrangência tão grande que não é só política, não é só artística, mas é também social, cultural, abrangendo todas as áreas. Então, quando você começa a falar da razão, é interessante, porque eles começam a querer matematizar os sentimentos, né? É como se, através do método científico, a gente conseguisse provar tudo, até o que fosse mais subjetivo. Então, apresento-lhes, portanto, a filosofia moderna, e é uma filosofia que vou trazer aqui os autores para vocês, mais importantes nessa série de vídeos. Acompanhem, fiquem com a gente, aprenda sobre os 4 períodos da filosofia, saiba tudo da filosofia mundial e... já que a gente já estudou aqui, a gente já viu a filosofia antiga, a filosofia medieval, vamos agora na filosofia moderna, que tem muita coisa boa. Até o final, você vai estar craque. Um forte abraço, até a próxima.